Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo no Próximo Cientista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje estamos aqui para podermos falar sobre o Santos, para poder falar sobre a situação do Sampaoli, um técnico que aparentemente está muito próximo do Santos, está muito perto. E cara, o nome do vídeo é o plano feito pelo Sampaoli, porque justamente eu quero exaltar nesse vídeo o plano que o Sampaoli fez para o cenário que estamos agora e para tudo o que está acontecendo. Antes de tudo nesse vídeo eu quero deixar muito claro, eu sou bem a favor da vinda do Sampaoli, eu acho que tem outros técnicos no mercado que sim, teriam capacidade de mudar o Santos, só que o Santos não tem capacidade de encontrá-los, tá? Mas eles existem. Agora, como o Santos tem essa capacidade, o Sampaoli é um dos poucos que tem energia, bastidor, forte, suficiente, um esquema tático e um modelo de jogo que mude completamente o jeito de jogar que o Santos pratica hoje, que tem energia para mudar bastidores e vestiário, que é uma coisa que precisa, e que tem o perfil para dar esse chacoalhão que é urgente e necessário no time do Santos. Então, eu sou muito a favor da vinda do Sampaoli, mesmo que eu acho que tenham outros nomes que também até poderiam ser melhores, mas que o Santos não tem capacidade de encontrá-los, pelo menos não nessa gestão. Então, eu acho que o Sampaoli assim, a melhor opção, dadas as limitações aí dessa diretoria atual. Então, o que eu gostaria de falar nesse vídeo é justamente como que o Sampaoli construiu uma certa narrativa para tudo o que está acontecendo agora. E como é que ela foi feita e tentar trazer um pouquinho disso para vocês. E claro, também isso vai trazer as notícias novas sobre a vinda do Sampaoli, tá? Então uma coisa vai acontecer em paralelo com a outra nesse vídeo, vocês vão perceber. Mas de vez em só trazer um vídeo de notícia chapado, né? Só falando das notícias, eu decidi tentar mostrar essa construção de narrativa feita pelo Sampaoli através de notícias. E como ele mesmo trabalhou nas notícias para tentar fazer a sua vinda ao time do Santos estar alinhada junto com as expectativas e acontecimentos na vida do torcedor do Santos, tá? Então vamos lá. É claro que tudo começa 2 semanas atrás. Já vazam conversas do Sampaoli. E, cara, isso é muito doido, porque se a gente for pensar como que tudo se vazou, partiu muito da mídia argentina, né? Partiu muito do cara que escreveu a biografia do Sampaoli, o Pablito Pablan, acho que é o nome dele, que é literalmente um jornalista argentino que escreveu a biografia do Sampa. E por que isso é interessante de falar? Porque o Pablito Pablan, ele é um jornalista e ele trouxe, né, que o Santos tinha essa negociação com o Sampaoli há tempos atrás, e isso é bem interessante, porque mostra justamente como que essa construção narrativa já estava sendo feita lá pela parte da Argentina. Então, como que parece ser de interesse do Sampaoli que o torcedor santista já soubesse que ele queria vir. Não é algo que... Porque, vejam bem, se o Sampaoli não quisesse que a gente soubesse que ele quer vir, não seria ele que iria partir, ser o ponto de partida dessa notícia. Mas não, a notícia partiu da Argentina, então o que isso mostra e dá a entender que ele queria que a gente soubesse, tá? Aí a gente vai para a segunda construção narrativa dessa parada, que é depois da queda do Kleber Xavier. Então, pensem, tem todo um contexto, o Sampaoli leva a mídia argentina que tem esse interesse, essa conversa com o Santos, há uma pressão no Kleber Xavier, o Kleber Xavier se mantém por mais uma semana depois de uma vitória contra o Cruzeiro. Após isso acontecer, a torcida tá com o nome de Sampaoli na cabeça já. Pensa que uma boa parte da galera, quando o Santos ganhou do Cruzeiro, ficou pensando, poxa, legal, ganhamos o Cruzeiro, mas perdemos o Sampaoli. Então o nome do Sampaoli estava vivo, muito vivo na cabeça do santista. Vivo a ponto de que, assim que o Santos toma 6-0 do Vasco, a torcida pede, né? Então, para quem não estava no estádio, a torcida pediu o Sampaoli dentro do Morumbi. Então, para quem não viu, eu até trago a notícia para vocês, ó, da CNN, tem também do UOL, tem outras páginas também, é claro. Mas a notícia tá aqui, ó. A torcida do Santos grita o nome de Sampaoli após goleada sofrida pelo Vasco. Então, tava todo mundo gritando. Teve aí, ó, acho que esse vídeo mostra bem. Olha isso, cara. Tá com som? Não, perdão, deixa eu até botar o som aqui. Então, vejam como que foi construída uma narrativa. Ele vaza na primeira semana o nome dele mesmo lá na Argentina. Esse nome chega no Brasil. E aí na primeira derrota que o time tem, um grito da torcida, partindo da torcida de
é Sampaoli, é Sampaoli. Interessante. É um primeiro tópico bastante interessante que a gente já começa a ver a se moldar. Mas ele vai mudando, vai aumentando. Por quê? Porque logo em sequência, quando cai já o técnico Kleber Xavier, o Sampaoli dá uma entrevista pro César Luiz Mello. E pro César Luiz Mello ele fala: é um orgulho que o clube me busque e é um grande desafio. Estou disposto a assumir, mas pedi à diretoria que faça um esforço por reforços para consolidar um bom projeto. Ou seja, ele vai na Argentina e fala assim: mano, eu quero ir, hein? Mas a diretoria tem que me ajudar, tem que levar uns reforços e tal. Ou seja, novamente Sampaoli coloca-se à disposição e faz o quê? A torcida ficar contra os santistas, o Santos, digamos assim, né? A torcida pressionar o Santos. Então, se o Santos hoje quisesse, sei lá, o Vojvoda, ia ter uma grande parte da torcida revoltada porque tá perdendo o Sampaoli. Então, ele já colocou o nome dele, dentro desse debate, dentro dessa discussão. E aí a gente vai para o último ponto, né, que são as informações que ele veio citando também para alguns jornalistas brasileiros, né? Então, por exemplo, para quem não sabe, no dia 17 de agosto, pode ver, eu até coloquei um faça algo Santos, ó. Sampaoli acabou de responder a Gabriel Brino falando que viria o Santos encantado, que é uma cidade, o time, mas que precisa de 2 ou 3 reforços que tragam hierarquia e resolvam de verdade. E que ele achou essa janela do meio de ano inútil. Então, o Sampaoli, basicamente, deixando claro, ó, se trazer reforço eu vou vir. Pro Musetti, ele também trouxe algumas notícias aqui, ó, pro Musetti. Preciso de 3 a 3 jogadores de nível, afirma que jogadores que chegaram não mudaram o nível do time. O Musetti pergunta se ele viria e ele fala, seria muito mais fácil decidir. Ele fala que ele um zagueiro, um meia e um atacante, dá exemplo de jogador. Ele escreveu um documento de 19 páginas. Tudo que o Sampaoli fez até agora foi construir. É claro, ele trabalhou, ele analisou o elenco, ele fez uma análise, ele fez muitas coisas que são trabalhos, né? Não são só populismo, digamos assim. Mas todos esses trabalhos resultam no quê? Numa construção de cenário onde agora o torcedor do Santos quer o Sampaoli. Ninguém não quer um técnico, quer o Sampaoli. Então ele construiu um cenário para que agora o Santos meio que tem que aceitar os termos do Sampaoli. E o Sampaoli tem a torcida para pressionar a diretoria para ele poder vir. Então é um cenário muito diferente e muito interessante que ele construiu. Não à toa ontem, quando surgiu o nome de outros técnicos, como Zubeldia, Vojvoda e tal, subiu a hashtag do Volta Sampaoli. Pra quem não sabe, ontem a hashtag Volta Sampaoli ficou no Twitter em terceiro lugar nos Trending Topics. Então assim, a construção de narrativa do Sampaoli é muito forte para vir. E aí a gente acaba com as notícias do final do dia. Então vou começar com uma notícia do Musetti, tá? O Musetti informou mais pro final do dia no vídeo dele uma aproximação do Sampaoli. Então aqui eu deixei bem resumido no meu Twitter mesmo. Santos ficou otimista pelo Sampaoli, zagueiro aparentemente estaria acertado e deve chegar. Santos busca outro reforço para fechar também. Então, pelo que eu entendi, são 3 reforços obrigatórios que o Sampaoli quer, 2 estão mais ou menos próximos e 1 tá para chegar. Sampaoli já cedeu ao Fábio Maceridian como preparador físico, tá? A diretoria tem perguntado do Matheus Bach, do outro cabra lá, que tá com Bach, e o Sampaoli foi pensar, e literalmente ele abriu mão de um dos outros reforços pela permanência do Zé Ivaldo. Ele tem aberto mão de algumas exigências dele, a diretoria também tem tentado ajudar ele nas reforços, e pelo que diz a Gabi e o Musetti, aparentemente já teria tudo mais ou menos acertado. Tem contrato, salário e tudo, e o que tá faltando são esses reforços. E aí o que aumenta essa notícia? O Diário do Peixe. No Lucas Barro fala que o Santos acertou as bases salariais com o Sampaoli e discutiu os possíveis reforços, né? Então, ele até cita, segundo a apuração do Lucas Musetti, confirmada pelo Diário do Peixe, o gerente de futebol Gabriel Andeata, que acompanha o Sampaoli em seus trabalhos, está em contato direto com a diretoria para viabilizar contratações. A expectativa é que o Peixe consegue atender parte dos pedidos do treinador antes do fechamento da janela de transferências no fim deste mês. Entre as exigências do Sampaoli está a contratação de 3 jogadores e a permanência do Zé Ivaldo, né? E aí ele fala que ele quer autonomia em decisões de futebol, além de um contrato de no mínimo 2 temporadas. E aí o Santos quer tentar flexibilizar alguns pontos. Então assim, novamente, tá muito próximo do que as notícias indicam, e muito tem a ver com o cenário que o próprio Sampaoli construiu. O Sampaoli construiu um cenário que é muito interessante para ele, que a própria torcida, mal ou bem, ajuda ele a chegar às exigências dele, que para ele são o necessário para ele vir. Então, eu imagino que deve acontecer sim.
deve acontecer sim. Só que eu quis trazer nesse vídeo o quê? A notícia de como o próprio Sampaoli construiu esse cenário para ele e como que esse plano foi muito interessante de toda a vinda dele até o Santos, tá bom? É isso, meus queridos. Queria pedir seu like, sua curtida, sua inscrição. Muito obrigado. E agora eu fui.